Começa em janeiro o pagamento daquela diferença a aplicadores em caderneta de poupança na época dos planos econômicos, décadas de 80 e 90. Até R$5.000, pagamento será à vista, mas atenção, apenas para quem ingressou com a ação na Justiça. O acordo mediado pela Advocacia Geral da União entre poupadores e bancos põe fim a mais de 1 milhão de ações na Justiça que aguardavam há quase 30 anos uma resposta sobre a correção da poupança durante os planos econômicos Bresser, Verão e Collor II. É um processo histórico, não é? Que busca virar uma página importante na nossa história. Todo esse trabalho e esse esforço contou com o estímulo direto e imediato do presidente da República, Michel Temer, que foi aquela pessoa que estimulou diretamente todo esse nosso esforço aqui conjunto. Ele que vem, ao longo da sua gestão, trazendo o diálogo como um dos pontos de fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil aceitaram o acordo. Outras instituições podem aderir em até 90 dias. Para os poupadores que decidirem aderir a esse acordo, é dinheiro no bolso mais rápido do que ocorreria caso ainda tivessem que esperar vários anos de demanda judicial até que cada processo viesse a ser encerrado na última instância. Entre os poupadores, quem tem direito a até R$5.000 receberá à vista. Cerca de 60% dos poupadores estão nesta faixa. Os valores superiores a R$5.000 podem ser parcelados em até 3 anos. Entre R$5.000 e R$10.000 serão pagos em uma parcela à vista e 2 semestrais. A partir de R$10.000, uma à vista e 4 semestrais. As indenizações acima de R$5.000 terão desconto entre 8% e 19%. Tem direito à indenização todos que entraram na Justiça em ações coletivas e individuais. Também podem aderir ao acordo os poupadores que, com base em ações civis públicas, entraram com execução de sentença coletiva até dezembro do ano passado. Para aderir, o poupador deve acessar uma plataforma digital que ainda vai ser criada. Ele precisará comprovar a existência e o saldo da conta de poupança, através de cópia dos extratos bancários do período ou da declaração do imposto de renda. O poupador que quiser poderá continuar com a ação na Justiça. A AGU permitiu, não como quem arbitra, mas quem como possibilita um diálogo igualitário, ela permitiu que nós, cidadãos consumidores comuns, nos sentíssemos e dialogássemos de modo igualado com instituições do porte da FEBRABAN, dos bancos privados e bancos públicos. Termina nesta sexta-feira, 15h, o prazo de inscrição para as inscrições, então, no vestibulinho da ETEC Antônio de Visat. São cursos de graça, técnicos de graça de qualificação profissional, cerca de 500 vagas. O prazo foi prorrogado desta quarta para esta sexta-feira. Luiz Vassalo, coordenador do vestibulinho, confirma os cursos oferecidos na ETEC de Visat aqui em Marília. Lembrando que a prova será no dia 21 de janeiro. Henrique, boa noite. Bem, estamos aí mais uma vez fazendo a nossa divulgação do processo seletivo das ETECs. Em Marília, a ETEC Antônio de Visat aí, há mais de 60 anos, trabalhando em prol da nossa comunidade, na oferta de cursos gratuitos para a nossa comunidade, para qualificação, para poder inserir esse pessoal aí no mercado de trabalho. Quantas vagas, quais os cursos e alguma novidade vem aí? Sim. Nós temos aí a novidade na redução da taxa da inscrição, A partir deste processo, o valor da taxa de inscrição agora foi para R$ 27,80. É uma redução mínima, mas é uma redução aí já para começar a colaborar com a nossa comunidade para poder se inscrever nesse processo seletivo. Nós vamos oferecer neste processo de fim de ano no total de 480 vagas gratuitas
Essas vagas elas estão distribuídas entre 12 cursos, né, sendo 7 cursos técnicos e 5 cursos na formação do ensino médio, integrado à formação técnica profissional. E quais os cursos? Os cursos, a gente confirma: administração integrado ao ensino médio, informática integrado ao ensino médio, técnico em enfermagem, técnico em administração, técnico em contabilidade, técnico em segurança do trabalho, técnico em informática para a internet, técnico em logística, técnico em serviços jurídicos. Também tem o programa VES, em parceria com a Escola Monsenhor Bicudo, cursos de informática para a internet integrado ao ensino médio, administração integrado ao ensino médio, marketing integrado ao ensino médio, cursos online, à distância, técnicos em administração, comércio, guia de turismo e secretariado. Então, a inscrição foi prorrogada até esta sexta-feira, 3 da tarde, a taxa R$ 27,80. E atenção, se você passar no vestibulinho, a prova será dia 21 de janeiro, aí você não paga mais nada. Cursos de graça de qualificação profissional. Então, aproveite esta oportunidade. Novidade na área da saúde: morte encefálica. Temos novidades e você confere. Na nova resolução aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, uma das principais mudanças é o intervalo entre a chegada do paciente ao hospital e o início da investigação de morte encefálica, que agora precisa ser de no mínimo 6 horas. Uma vez que o número de neurologistas e neurocirurgiões disponíveis é muito heterogêneo, num país como o nosso, muito grande, que intensivistas treinados e médicos formados em medicina de emergência possam ampliar a capacidade de fazer esse diagnóstico de maneira mais rápida e assim ampliar o número de doadores. Antes, a morte cerebral precisava ser diagnosticada por 2 médicos e obrigatoriamente um deles deveria ser um neurologista. Esta determinação era considerada como um obstáculo, principalmente em hospitais que não têm este especialista. Então, o que muda e o que amplia a chance de fazer esse diagnóstico é a disponibilidade desse diagnóstico ser feito por um médico que não seja neurologista ou neurocirurgião, mas que tenha treinamento adequado. O exame complementar continua sendo necessário e há um intervalo mínimo de 1 hora entre a realização de um exame e outro. Somente depois de comprovada a morte cerebral será possível o início do processo de doação de órgãos do paciente, desde que a família concorde com a doação. O diagnóstico de morte encefálica é o ponto de partida para uma série de medidas que transforma o paciente em doador, inclusive a autorização da família e a conservação adequada da pessoa para garantir a preservação dos órgãos. Dos potenciais doadores de órgãos evoluem com parada cardíaca durante esse intervalo de cuidado, levando a uma grande perda de órgãos que poderiam aumentar em muito e alavancar em muito o número de transplantes no Brasil. Se a morte encefálica for comprovada e houver autorização da família, mais de 10 órgãos podem ser transplantados, entre eles coração, pulmão, fígado, córnea e rins. Segundo o Conselho Federal de Medicina, só no ano passado, cerca de 24 mil transplantes foram realizados no Brasil. Então ela continua mantendo a segurança para o diagnóstico de morte encefálica e viabiliza um maior número de transplantes no país. E isso só tem coisas positivas para a nossa população. A reforma previdenciária não será mais votada semana que vem. A votação fica para 19 de fevereiro. Acaba de anunciar o presidente da Câmara Federal. Não há voto suficiente hoje para a aprovação. O governo precisa de 308 e exatamente por isso o presidente Temer não quer correr o risco. Fica para 19 de fevereiro, então, a votação da polêmica reforma previdenciária. Enquanto isso,
Temer e seus ministros vão tentando articular com o meio político a aprovação desse assunto realmente bastante polêmico e que provoca rejeição hoje por parte da população. Mais de 300 prefeitos vieram a Brasília trazer apoio à reforma da Previdência. Entre os motivos deste apoio está a dificuldade de fechar as contas, problema comum à maior parte dos mais de 5 mil municípios. Nós estamos sofrendo muito, não só quanto o município de Comodoro, mas como todos os prefeitos, posso falar do meu estado, o estado do Mato Grosso, estamos aí com um déficit muito complicado, onde nós não conseguimos fechar as contas do ano de 2017. Os prefeitos garantem que a aprovação da reforma da Previdência trará um efeito fiscal positivo aos municípios, proporcionando uma economia anual de 1,26% na folha de pagamentos. Para quem tem o fundo e que é mais de 4 milhões de servidores, a prefeitura faz uma economia brutal. Então nós temos que falar em gestão. Gestão é você poder arrecadar melhor, gastar melhor recurso, ou então, de outra forma, o inverso, economizar uma parte para sobrar recursos para poder implementar políticas públicas e sociais. O presidente Michel Temer disse aos prefeitos que a economia do país já apresenta sinais de crescimento. Isso se deve às reformas realizadas, como o teto dos gastos públicos, as mudanças no ensino médio e a nova formatação da exploração do pré-sal. Temer defendeu que agora a reforma da Previdência vai garantir direitos adquiridos e beneficiar estados e municípios em dificuldade. Quando eu digo não prejudica ninguém, não prejudica mesmo. Vocês já viram que no tópico da idade não há problema de nenhuma natureza, não é? Na hipótese do direito adquirido, nenhuma natureza, nenhuma dificuldade. Na hipótese do benefício de prestação continuada, estão fora. Na hipótese do trabalhador rural, estão fora. A única coisa que vai ocorrer é que no serviço público, quem ganhar acima de 5.330, que é o teto da Previdência Social, vai ter que fazer uma previdência complementar, que de resto já existe da União Federal. Esta reforma é muito mais em benefício dos estados e municípios. O presidente Michel Temer destacou ainda que o apoio dos prefeitos é fundamental para a aprovação da reforma da Previdência e garantiu o repasse emergencial de 2 bilhões de reais para o fechamento das contas neste final de ano. Temer havia anunciado a liberação da verba em resposta à mobilização que reuniu mais de 2.000 gestores locais na capital federal no dia 22 de novembro. Como, na verdade, nós conseguimos fazer com que a economia crescesse nesses últimos 5, 6 meses, foi possível que na última reunião que nós tivemos, nós pudéssemos dizer, olha, neste ano tem 2 bilhões para os prefeitos também fecharem os seus balanços. Votação, então, da reforma da Previdência fica para 19 de fevereiro. E até grupos de comunicação estão promovendo debate sobre o tema. Em São Paulo, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou de um fórum do Grupo Estado para debater a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo ao Congresso. Durante o evento, Moreira Franco ressaltou que as mudanças nas regras da aposentadoria vão garantir a retomada consistente do crescimento econômico do país. Com a reforma da Previdência aprovada, por ser o problema fiscal mais grave do país, nós poderemos ter, ano que vem, o início de um ciclo virtuoso, porque a confiança aumentará. Isso vai permitir que os projetos de médio e longo prazo que começam a ter que funcionar hoje, a mobilizar investimentos agora e, consequentemente, a gerar empregos imediatamente, nós vamos tê-los com mais abundância. Ainda segundo o ministro, a aprovação da reforma vai reduzir privilégios. Uma sociedade em que haja igualdade e que a igualdade garanta a igualdade de oportunidades a todos e que não tenhamos que conviver com esses privilégios odiosos de poucos ganharem tanto
e muitos ganharem tão pouco. No Brasil, a Previdência tira do pobre para dar para o rico. A proposta de emenda à Constituição, que modifica regras do sistema previdenciário, precisa do apoio de pelo menos 308 votos em 2 turnos para ser aprovada na Câmara dos Deputados e em mais 2 turnos no Senado. A discussão sobre a reforma da Previdência deve começar ainda esta semana na Câmara. Entre os principais pontos da reforma estão idade mínima de aposentadoria com a regra de transição até 2042, 62 anos para mulheres e 65 para homens. Tempo mínimo de contribuição de 15 anos para segurados do INSS e de 25 anos para servidores públicos. Mas tudo permanece igual com as regras atuais para quem já está aposentado, quem tem idade para se aposentar e trabalhadores rurais. O benefício da prestação continuada, BPC, ajuda paga pelo governo a idosos em situação de extrema pobreza e pessoas com deficiência também continua vinculado ao salário mínimo. Tá aí, vamos aguardar. Dia 19 de fevereiro, centrais sindicais já prometem manifestações de protesto. Daqui a pouco, pastor da Igreja Batista é barbaramente assassinado na região. Foi vítima de latrocínio. Mataram para roubar o carro dele.